Olá, pessoal. Agora nós vamos falar, né, essa aula específica para o painel de OE, a variável de performance. Como eu falei, essa primeira visão que nós temos, seja de disponibilidade, OE geral, performance, qualidade, enfim, ela é sempre a mesma. Então aqui nós temos o velocímetro grande mostrando para a gente o acumulado do ano até então. Aqui nesse gráfico no gráfico da direita a gente está olhando o resultado mês a mês, tá? E aqui em cima nós temos as nossas opções de filtro. E aqui embaixo a gente tem as unidades com relação à meta, né? Já ordenadas do maior para o menor. Então, Cuiabá aqui é o maior, Santa Luzia Cafés Especiais o menor, só para efeito de ilustração, né? De exemplo para vocês. Quando você baixa aqui o gráfico, você tem o painel, na verdade, né? Você tem aqui um painel analítico também, só que específico de performance. Aqui eu já deixei selecionado o comparativo, porque a grande visão interessante que eu quero trazer para vocês é a visão comparativa entre máquinas de uma mesma unidade e entre máquinas de unidades diferentes, certo? E eu quero mostrar aqui para vocês uma situação bem interessante, tá? Selecionei aqui só café, tá? Então aqui nós temos várias unidades. Quando eu seleciono as unidades, eu consigo ver, por exemplo, os grupos de máquina, tá? Então, quando eu olho aqui para grupos de máquina, eu vou selecionar, por exemplo, aqui stand 500, tá? Só para mostrar para vocês algumas coisinhas que a gente pode avaliar. Nessa tabelinha aqui, nós temos a unidade, digamos assim, né? A nominal que você realmente trabalhou, tá? E aqui nós temos a nossa nominal teórica. Tá? Deixa eu selecionar aqui também o mês de setembro para facilitar um pouco mais a nossa análise. Então, aqui nós vemos ó, que Santa Luzia ela trabalha com uma performance mais alta do que a performance de Cuiabá. Ou seja, Santa Luzia trabalha com 52 pacotes por minuto, Arama com 48,5 pacotes por minuto e Cuiabá com 45 pacotes por minuto. E aqui, se eu selecionar, por exemplo, só Santa Luzia, eu vejo que eu tenho aqui Fabrimas, né? Fabrimas que tem máquinas aqui, como a Enfa 6, que ela consegue chegar a 53, 54 pacotes por minuto. E eu tenho a Enfa 45 aqui, que ela chega só a 48,4. Então, aqui a gente consegue avaliar que nós temos máquinas que elas têm uma oportunidade de produzir com mais performance. E aqui pode talvez caber um retrofit, um investimento de melhoria na máquina, alguma coisa, né? Mas aqui é um farol que a gente olha e percebe. Realmente, essa máquina ela está performando, né? Está com performance mais baixa do que a outra, dentro de uma mesma unidade, tá? Agora, se eu seleciono também Arama e Cuiabá, eu consigo fazer essa mesma avaliação, entretanto, comparando as unidades. Então, por exemplo, Araçariguama, eu também tenho uma Fabrima que ela roda a 48, enquanto que em Santa Luzia eu tenho uma Fabrima que roda a 54. Né? Aqui em Arama eu tenho a Enfa 5 que ela roda a 37 pacotes por minuto. Né? Enquanto que aqui em Santa Luzia nós temos outras máquinas que rodam também muito bem. Então, será que a unidade de Araçariguama ela não pode se beneficiar fazendo ali não sei, um benchmark, uma visita, alguma coisa desse tipo, para poder ver como que Santa Luzia consegue chegar a uma performance tão alta? Né? Então, essa é uma das oportunidades que a gente pode ter com essa tabela aqui, tá? Então, para esse efeito de comparação, você pode utilizar essa estrutura de análise que eu apresentei. Eu vou selecionar aqui almofada para mostrar para você uma coisinha. Aqui, no caso do stand de 500, eu já selecionei também a gramatura, que é de 500 gramas. Quando eu seleciono a almofada, eu tenho três gramaturas diferentes. E aqui você pode selecionar nesses botões, tá? Então, selecionando, por exemplo, de 100 gramas, ele me mostra somente as máquinas de 100 gramas, comparando também as unidades. De 250 também da mesma forma, de 500 também da mesma forma, tá? Então, aqui é para mostrar para vocês a seleção de gramatura, ok? E por último, mas não menos importante aqui desse painel de performance, são esses três KPIs também que a gente fez uma visão para vocês. O primeiro ponto é
a quantidade de performances acima de 100%, na verdade, a quantidade de turnos que tiveram performance acima de 100%. Se eu clicar aqui, ó, nessa opção de clique aqui para verificar os casos, eu vou avaliar, eu vou conseguir ver, né, quais foram as máquinas e quais foram os turnos que eu tive performance acima de 100%. Nesse segundo aqui, eu vejo a minha performance que foi menor do que 50% da nominal. Ou seja, performances que foram muito ruins. E aqui eu também consigo avaliar qual foi a máquina, qual foi o turno que eu tive essa performance muito ruim. E por último, a questão do peso unitário, porque o MES ele utiliza essa informação de peso unitário para ele calcular a quantidade produzida em quilos, certo? Então, aqui também eu vou avaliar quais foram os turnos, as máquinas e tal, que tiveram essa questão de 100 peso unitário. Eu vou clicar aqui para vocês verem qual é a visão que vocês vão ter, né, na prática. Você vai ter esse tabelão aqui. Então, por exemplo, em Natal Torrado Moído, no mês de setembro, né, no dia 28 de setembro, na Enfa 2 de 100 gramas, eu tive uma performance de 102%. E aqui eu vou avaliar. Ok, mas o que aconteceu nessa máquina para eu poder ter essa performance acima de 100%? Será que ela realmente performou acima da nominal dela? Porque isso pode acontecer, né? Ou será que eu tenho constantemente conseguido trabalhar com essa ENFA2 acima de 100%? Será que não cabe uma revisão de nominal? Será que não cabe uma melhoria? Será que o melhor não é eu rodar com nominal mais baixo porque eu não comprometo nenhum componente, não comprometo qualidade? Tudo isso entra dentro da nossa análise. Se eu tivesse alguma situação aqui que eu tinha uma performance muito ruim, iria aparecer aqui embaixo também nesse mesmo padrão de tabela. E se eu tivesse alguma situação onde eu não tinha peso unitário, também iria aparecer aqui para mim. Mas aqui a ideia é que você consiga analisar quais são as situações que seria, talvez, se a gente fosse fazer uma comparação um pouco mais grosseira, quais seriam as minhas anomalias de performance. Ou seja, onde que eu tive acima de 100%, onde que eu tive situações muito ruins e onde que eu não tinha o peso unitário cadastrado naquela produção, tá bom? E aqui também, da mesma forma, a gente pode fazer todos os filtros. Por exemplo, se eu tiro a minha gramatura de 100, já aumentou, né? Se eu tiro o mês de setembro, vai aumentar ainda mais. Então, tudo isso você consegue avaliar, né? E aí você pode combinar com o time analítico da sua unidade de toda semana, por exemplo, fazer uma análise dessas situações, ou todo dia fazer uma análise dessas situações, e aí você abre o chamado aqui para o nosso time de produtividade, a gente vai ajustando toda e qualquer situação anômala, ok? Então, esse é o nosso farol, o nosso painel, na verdade, né, de performance, de OE Performance, e aqui você também consegue tirar muitas informações importantes para a melhoria da sua unidade, ok? Então, um grande abraço e até o próximo painel, né, a nossa próxima variável, que é a variável de qualidade.